mais uma manhã de relacionamento, mais uma manhã de entrega. Que onde você estiver, você possa se desconectar deste mundo, se desconectar dessa terra, dos seus problemas, das suas preocupações, das suas expectativas, e que você possa se conectar com o Senhor, se conectar com aquele que merece a sua adoração, se conectar com aquele que te deu vida, que te deu um Espírito Santo. Ele está aí ao seu lado, aguardando você se relacionar com Ele. Paizinho, estamos aqui, Senhor, mais um dia, mais uma manhã, Jesus. Felizes por estarmos em Tua presença. Felizes, Senhor, por podermos nos relacionar contigo. Felizes, Paizinho, por podermos Te encontrar mais uma manhã, Pai. Porque é assim que queremos gastar as nossas vidas, Te encontrando nas manhãs, nas tardes, nas noites, sim, vivendo uma vida de entrega e de relacionamento contigo. Pai, queremos declarar o quanto é bom, Pai, viver em Tua presença. O quanto é bom, Jesus, Te ter como Pai, como amigo. Te ter como Senhor, Te ter como Salvador e governador de nossas vidas, Pai. O quanto é bom, Jesus, ter em Ti a nossa esperança. O quanto é bom, Pai, ter em Ti as nossas expectativas. O quanto é bom ter em Ti a nossa confiança. Porque Tu és perfeito. Tu és sem falha, Jesus. Tu és magnífico, Tu és maravilhoso, Tu és extraordinário, Tu és lindo, Pai. E Tu és digno de toda adoração. E é isso que viemos fazer aqui, agora, nessa manhã. Não viemos Te pedir, Jesus, bens materiais. Não viemos Te pedir, Jesus, bênçãos. Mas viemos Te pedir, Jesus, que o Senhor esteja conosco. Porque esse é o maior presente, Pai, que podemos ter. A Tua presença. É poder ter contigo, Jesus, um relacionamento, é poder ter contigo uma intimidade, Jesus, é poder nos render aos Teus pés, Jesus, é poder, Pai, derramar o melhor perfume em Ti, Jesus, porque é o que Tu mereces. Ora bassora rabachora rabade cantonera rabassora rachora rabas. Tu és digno, Jesus. Tu és digno de tudo, Tu és lindo. Ah, como é bom, Jesus, dançar contigo e Te abraçar. Oh, Jesus, como é bom sentir o Teu mover. Te adoramos e Te exaltamos. Recebe o nosso louvor, Jesus, nessa manhã. Te amamos, aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia, glória a Ti, Jesus. Os santos e os anjos se prostram a
pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, oh, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, te exaltamos mais uma vez nessa manhã, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno, papai. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, Senhor. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno, papai. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Adore a Ele nessa manhã, tu és digno de tudo. Declare a Ele nessa manhã mais uma vez, tu és digno de tudo. Oh, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, Senhor. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Seja nos montes, seja nos vales, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Seja nos dias de chuva, sejam nos dias de sol, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Seja, Senhor, nos dias bons, Pai, nos dias maus, ó Deus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Oh, toda honra, toda glória, todo louvor. Quer vivamos, quer morramos, Senhor, pertencemos a Ti, Paizinho.
Por isso vem, Espírito Santo de Deus, nessa manhã. Pai, mais uma vez, e manifesta a Tua presença e nos enche, Senhor, com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, mais uma vez. Que a nossa vida, Senhor, seja, Pai, para louvor da Tua glória, Senhor. Nos enche com o Teu amor, Pai, e nos ajuda a estarmos no centro da Tua vontade, Deus. Paizinho, que possamos, Pai, erguer, Senhor, lançar diante de Ti as nossas coroas todos os dias, Pai, todos os dias de nossas vidas, Deus. Pai, para receber o vinho novo, é necessário oferecer, Pai, a água. E nós oferecemos diante de Ti, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, porque queremos, Pai, todos os dias da nossa vida desfrutar do novo que o Senhor tem sobre nós. Pai, o novo da Tua presença, o novo do Teu amor, o novo da Tua graça. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, visita cada casa, visita cada coração, visita cada ambiente, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a estarmos no centro da Tua vontade. Que todos os dias o nosso coração esteja sensível diante do Teu altar, Senhor. Nós não queremos viver, Senhor, apenas, Pai, de declarações de boca para fora, Paizinho, mas que as nossas atitudes revelem, Espírito Santo de Deus. Pai, que as nossas atitudes revelem, Senhor, o Teu amor. E para isso, Pai, nós nos colocamos totalmente rendidos, submissos a Ti, diante da Tua vontade, porque somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Por isso vem nessa manhã mais uma vez. Nessa manhã, mais uma vez, nós Te exaltamos e dizemos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, para sempre, para sempre, para sempre. Vem, Espírito Santo de Deus, recebe a nossa adoração nessa manhã. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Sempre, amém. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. A Ele a glória, né? Para sempre. Hoje é um dia muito especial. É o último dia da nossa EBD de Discípulos, com esse tema, Dia e Noite Sem Cessar, esse livro maravilhoso. Para mim, inclusive, o final é sempre mais especial que o começo. Eu estava conversando isso lá em casa ontem, estava falando, porque durante muitos anos da minha vida, eu fui alguém muito inconstante, onde eu sempre começava e parava no meio do caminho. E eu tenho aprendido a comemorar essas pequenas vitórias, né, que o Senhor nos dá. E esse desafio de ministrar EBD, de estar aqui, e esse fim, né, e conseguir começar, dar continuidade e finalizar, para mim é uma vitória, e vão ser sempre as vitórias, né, que o Senhor nos dá.
E a gente já fica assim com saudade, né? Desse período, desse livro em si, que foi um livro tão maravilhoso, pelo menos para mim, trouxe um grande impacto na minha vida, na minha casa, no nosso corpo, né? Como igreja. E eu sei que eu já contemplo que em breve a gente vai ter aqui a nossa casa de oração, 24/7, sim, que o Senhor vai preparar. E vamos estar aqui adorando ao Senhor todos os dias, orando a Ele, adoração, meia-noite, 2 da manhã. Glória a Deus que eu moro perto da igreja, para mim não tem problema. É de madrugada, é de noite, é de manhã, a hora que a gente quiser já está aqui pertinho, ó, né? Mas assim, é algo precioso, é um grande sonho nos nossos corações. E eu sei que já temos a nossa mini casa de oração, né? Nas terças. E a gente tem certeza que agora as coisas só vão avançando. Em breve a gente vai ter a nossa casa de oração 24/7. Esse sonho que o Senhor despertou no coração de todos nós, né? Não é um sonho do pastor, não é um sonho meu, não é um sonho da pastora, é um sonho da igreja. Poder estar nessa vida de entrega, de relacionamento, de adoração ao Pai sem cessar, porque Ele merece. Imagine a grandeza de Deus, Ele merece não ter descanso na adoração. E um dia poderemos estar contribuindo para isso. Aleluia. Vamos lá, capítulo 10, né? A solução de Deus para a crise da nação. Esse capítulo é para fechar com chave de ouro. Diante do que a gente tem vivido hoje, né? Sempre, a gente quando começa a ler toda a história da humanidade, sempre tem crises, né? Mas eu particularmente, como eu falei no domingo passado, estava conversando com uma amiga esses dias, que eu nunca imaginei que com toda a tecnologia que temos, com os avanços, né? Com tantos pesquisadores, cientistas, a gente viveria algo como estamos vendo hoje, que fugiu dos nossos controles, né, do nosso controle. Então, mas estamos vivendo sim uma crise em todas as áreas, né, como falamos na semana passada, uma crise financeira, né, na economia, uma crise política, uma crise na saúde, uma crise na igreja, uma inversão de valores, uma crise geral, né? E temos uma solução para essa crise. A gente aprendeu na semana passada através do livro de Joel e vamos dar continuidade a esse tema, né? Vamos agora para o nosso acordão. Esse é o livro, Dia e Noite Sem Cessar, que trabalhamos. Quem está chegando hoje, vendo aí a primeira aula, né, que vocês estão vendo, fica salvo aí na comunidade Conect. Temos aí todos os domingos as nossas EBDs. Vamos ter agora um novo tema, mas se você tem tempo e quiser comprar o livro, estudar, voltar, ver os vídeos anteriores, faça também, porque nunca é demais crescer e aprender mais de Jesus. Mas estamos entrando agora também num livro maravilhoso que eu estou muito ansiosa para começar. Já começamos a ler em casa, né? Mas juntos, assim, na EBD, vai ser muito legal poder deixar o comentário ali e participar, que é o livro Sou Nós, maravilhoso. Então, aqui no nosso acordão tem, compre o livro, esteja na Escola Bíblica de Discípulos, esteja presente, assista. Quem não comprou ainda o livro da nova EBD, o Sou Nós, já providencia. Semana que vem teremos Santa Ceia, mas na outra semana já vamos começar. Então, dá tempo aí de você providenciar, de você comprar, para poder começar a estudar. Eu acho que tem até e-book, né, pastor? Tem o e-book? Tem. Tem e-book para quem quiser aí já comprar e já conseguir na hora. Tá com até chegar, quem quiser comprar o livro físico, mas vai demorar, não vai dar tempo. É baratinho, você tem no celular para não perder nada. É importante a gente estar ali estudando junto para crescer. Deixe seus comentários, seu like, divulgue, se inscreva no nosso canal. Vamos fazer aí esse canal crescer para que muitas pessoas sejam impactadas através desse canal, assim como nós temos sido também. A palavra de Deus diz que devemos entregar aquilo que recebemos, né? Temos recebido tanto de Deus, não pode ficar só em nós, na nossa comunidade, nas nossas casas, na nossa família. Tem muitas pessoas precisando receber essa esperança, né? E vamos lá. No próximo slide tem um tema aí, arrependimento com confiança na misericórdia de Deus. Né? É maravilhoso esse tema. E eu vou ler aqui o primeiro parágrafo da página 121. Onde o autor diz assim:
Na verdade, não é o primeiro parágrafo, para quem tem o livro. Tem aí, arrependimento com confiança na misericórdia de Deus. É o primeiro parágrafo depois desse tema. E aí, vamos lá. Joel convoca o povo para voltar para o Senhor, sabendo que o Senhor responderia de uma forma que seria graciosa, misericordiosa e cheia de bondade. Então, devemos ter essa confiança na misericórdia de Deus, né? Quando Joel reuniu aquele povo para ali clamar, se arrepender, se entregar, buscar ao Senhor, ele sabia qual seria a resposta de Deus, a resposta de um pai que ama, né? No próximo slide tem uma referência que está lá em João 2, 13 e 14. Joel, eu que botei no slide errado, perdão. Eu botei no rascunho certo e no slide eu botei errado. Botei João 2, 13 e 14, mas é Joel, me perdoe. Falhas técnicas. Quem sabe faz ao vivo. Vamos ler lá, né, essa referência. Eu coloquei aí no slide, mas eu vou ler no livro. Por conta eu não tenho certeza se é a mesma tradução. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. O Senhor é bom, Ele é amor, misericórdia, né? Essas características fazem parte dEle, né? Jesus quer restaurar as nossas vidas, o nosso relacionamento com Ele. Jesus, Ele nunca vai querer destruir, Ele nunca vai querer ferir, né? Embora a gente, por longos anos, conheceu esse Deus que fere, que machuca, que maltrata, que castiga. Mas hoje, pelo entendimento que temos da palavra do Senhor, sabemos que Jesus é misericórdia, que Jesus é amor, que o Deus que castiga não combina com o mesmo Senhor que fala aqui na palavra, né? Então, Jesus é misericordioso e não nos disciplina da forma que merecemos, né? Como declara lá em Salmo 103:10, que diz assim: não nos tratou segundo aos nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas inquietudes. Se o Senhor fosse nos castigar como merecemos, o negócio estava feio para o nosso lado. Eu nem sei porque eu acho que a morte não ia ser suficiente, né? Porque somos tão maus, né? Quando paramos para avaliar as nossas atitudes como seres humanos, vemos o quanto somos terríveis, pecadores, né? O quanto às vezes temos prazer em ferir o outro, prazer em machucar, prazer em se vingar. Temos essa facilidade, né? Quando o irmão nos fere, a gente tem essa tendência de rapidamente querer ferir. Às vezes a gente sente prazer quando a gente retribui uma palavra de afronta, quando a gente fere o irmão. Então a gente vê o quanto somos maus, o quanto somos pecadores e que o Senhor não nos castiga como merecemos, né? Ele tem o seu amor e a sua misericórdia sobre nós, porque senão o negócio estava feio para a gente. Aleluia. No próximo slide, tem a referência aí de Miqueias 7:18, que diz assim. Na verdade, essa referência fala em amor, mas alguns falam em misericórdia. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Jesus, ele tem prazer em nos perdoar, ele tem prazer em mostrar amor, ele esquece o nosso pecado, a gente erra, a gente pede perdão e o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. Não é como nós, seres humanos, que o irmão fez uma coisa em 2002, estamos em 2021, de vez em quando a gente dá uma lembrada, não, porque em 2002
Você disse que quando eu cortei meu cabelo ficou feio. Você disse que eu engordei demais. Você disse que eu era chata. Jesus, ele esquece e nos perdoa, né? A palavra dele diz que ele tem prazer em mostrar o amor. Vou ler aqui na página 123 uma observação que o autor deixou. Aqui tem que ter muito cuidado para abrir esse livro, senão as folhas ficam voando, igual em filme, que as folhas tudo soltas. Página 123. Aí tem a referência bíblica aí. Após a referência bíblica de Sofonias, para quem está com o livro, diz assim, ó: Joel garante que o desejo do Senhor é de arrepender e deixar uma bênção. Deus está disposto a transformar uma zona de desastre em um centro de avivamento de sua bênção e de trazer libertação, restauração, se somente nos arrependermos e clamarmos a Ele em um relacionamento leal e amor. E em amor. Se as nossas vidas, o nosso relacionamento, vou falar como corpo, como igreja, como a gente falou no domingo passado, que a igreja está em crise, que o mundo está em crise, mas se nós nos comprometermos em arrependimento, nos comprometermos em relacionamentos, em buscar o Senhor deixará uma bênção, como o autor fala. Vamos sendo transformados, porque na verdade nós somos o problema. Então, quando buscamos ao Senhor e somos transformados, automaticamente os problemas vão se resolvendo, porque nós, o problema, vamos sendo transformados. Na semana passada a gente viu isso, né? Que o mundo está como está por conta dos moradores. Nós somos o problema, né? Então, só esse relacionamento, só essa busca, só essa entrega, só esse arrependimento. E não é algo robótico, não é, tá bom, eu vou passar 24 horas de oração na igreja. Porque às vezes acontece, né? O pastor Elcio, ele falou muito em uma dessas partes do livro, e foi algo que me marcou muito, quando ele disse que muitas vezes ele está ali, na sala de oração, mas ele está fazendo tudo menos orando. Ele está lendo e-mails, ele está com a mente em outros lugares, e muitas vezes a gente faz isso, mais do que queremos, né? Às vezes a gente está ali se enganando, a gente se engana, né? Não, estou aqui orando, no meu tempo com Deus. A gente está fazendo tudo, menos entregando a Ele, se entregando de uma forma sincera, né? Se entregando de uma forma livre. Às vezes eu me pego assim, eu falo, vou orar. Aí fica aquela resistência, né? Aí eu penso numa coisa, penso nisso, não, mas daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Aí eu começo a declarar para mim mesmo, não, está repreendido, esse é meu tempo com Deus, essa é a minha prioridade. E muitas vezes o Senhor lança esses desafios, Ele nos chama nas horas que mais temos coisas para fazer. Eu estava vendo, eu acho que foi a esposa de Cantarino, como é o nome dela? Esqueci agora. Priscila Cantarino, ela falou que ela gosta muito de organizar a casa. Ela se sente inquieta se a casa estiver bagunçada. E, às vezes, o Senhor chama ela com a casa bagunçada. E ela fica ali porque ela vai ter um momento dela com Deus, mas ela quer primeiro arrumar tudo para conseguir ter um momento mais tranquilo com o Senhor. Mas, às vezes, o Senhor quer ela antes de arrumar a casa. Porque não é sobre estar arrumada a casa ou não, mas é sobre essa prioridade. Tipo assim, ó, eu tenho esse costume de fazer isso, mas eu vou ter que quebrar o costume porque ele é a minha prioridade. Então, muitas vezes, a gente vai ter que se entregar de uma forma total, abrir mão de algumas coisas que são importantes, né? Porque essa é a renúncia, é abrir mão de coisas importantes. Se Jesus ele ficar sempre por último, então ele não é o importante, né? Se a gente tem ali, e muitas vezes a gente faz isso, a gente tem uma planilha ali de organização, aí a gente coloca café, limpar a casa, cuidar de filho, vou fazer isso, vou no mercado, nananana. Aí no finalzinho tem lá, momento com Deus. E eu já fiz isso muitas vezes, e quando chega um momento com Deus é tão superficial, porque a gente já está exausto, e a gente já está cansado. Então, a gente precisa colocá-lo como prioridade. O arrependimento precisa ser sincero. A entrega precisa ser total. Precisa ser algo especial.
né? E o Senhor tem nos despertado para isso nesses dias. A gente precisa parar urgente desse superficial. A gente precisa afundar, né? Lá em casa eu passo o dia todo, direto eu boto porque essa música falou tanto comigo, essa música dessas águas que não se passa andando, né? Que você tem que nadar, se entregar, se jogar. Águas que só se passam a nado. Então, precisamos fazer isso. Não dá mais para a gente ficar se enganando e achar que está servindo a Deus de maneira superficial. O próximo slide vai falar aí sobre tocai a trombeta. Diante da crise, nós precisamos tocar a trombeta. Não precisa ninguém ir pegar uma trombeta para ficar tocando, porque não é sobre isso que o livro está falando. Joel tocou a trombeta quando ele organizou uma assembleia buscando arrependimento, clamor, jejum, relacionamento com o Pai. Então, o que eu entendo aqui é que tocar a trombeta seria tomar uma atitude, fazer algo, né? E Joel fez isso. Ele organizou ali, ele levantou, o Senhor deu uma visão a ele, ele poderia ter feito tantas coisas com aquilo, né? Mas não, ele disse, eu vou tomar uma atitude hoje. Ele não falou para o irmão, ó, Deus quer fazer isso, e aí o que você acha? Não, ele tomou uma atitude. Ele convocou, né? Ele reuniu, ele juntou o povo para entregar ao Senhor esse arrependimento, essa adoração, né? E tudo aquilo que o Senhor merece receber. Lá em 2 Crônicas 7,14, diz assim, como a gente viu na semana passada: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele nos faz uma promessa, mas diante dessa promessa, existe também a nossa parte, né? Na nossa vida é sempre assim. E às vezes eu falo para a Júlia, você quer fazer isso, você vai fazer, mas você precisa cumprir o seu papel, você precisa estudar, você precisa tirar notas boas na escola, porque às vezes a gente quer a parte boa, a gente quer receber. Não, Deus disse que ia sarar a terra, Deus disse que ia me ouvir, mas a gente não quer fazer a nossa parte, a gente não quer clamar, a gente não quer chamar por Jesus, a gente não quer se humilhar, a gente não quer orar, não quer buscar a face dele, né? Não quer se arrepender e quer ver as coisas acontecerem. Por isso que a Igreja do Senhor, nos dias atuais, fica se perguntando, por que as coisas estão acontecendo? Se eu oro, se eu busco, alguma coisa você está fazendo de errado, eu estou fazendo de errado, e nós, como igreja, estamos fazendo de errado. Temos que avaliar aí, o que está faltando. O pastor EBUB ontem deu um exemplo que eu fiquei impactada. Foi um exemplo natural aqui da terra mesmo, foi de algo financeiro, mas quando a gente traz para o lado espiritual, a gente vê que as coisas se movem através de uma atitude. Um rapaz se separou da esposa e ela ficou com os filhos. E ela não conseguia liberar perdão para o marido diante da situação, porque ele abandonou ela e ela começou a passar muita necessidade após o abandono. E ela chegou para ele e disse assim, pastor, eu não consigo perdoar. E ele falou assim, você consegue. Você aceitou Jesus? Você confessou Ele? Você acredita nele? Você acredita na salvação, na vida eterna? Você acredita na redenção e no sacrifício? Ela disse, acredito. Aí ele falou assim, então você já tem um amor, você já tem um perdão. Aí ela, mas por que eu não perdoo? Aí ele disse, porque o inimigo está te enganando. Eu achei muito legal a maneira que ele falou, porque ele disse assim, o inimigo está te enganando, porque o inimigo está dizendo que você não consegue perdoar. Se o inimigo chegasse do seu lado e dissesse assim, eu não consigo perdoar, você ia falar, não, eu estou tendo esse pensamento, é alguém que está me falando, então está repreendido, você já é repreender. Mas o inimigo, ele é astuto, então ele não fala, eu não consigo perdoar, ele fala, você não consegue perdoar. Então, ele usa a primeira pessoa para você achar que isso é seu, e você abraça e não perdoa. Mas a partir de hoje, você vai liberar o perdão. E aquela mulher começou a liberar o perdão para o marido. E o que aconteceu? A vida de miséria que ela vivia foi se transformando. E
ela hoje é uma grande, durante muito tempo, ela praticamente manteve a igreja lá de Santarém. Ela virou uma grande empresária e manteve a igreja de Santarém. E ele disse assim, algumas vezes a gente fica preso nas nossas próprias cadeias, que a gente mesmo cria e permite, né? Então, assim, ela precisava perdoar, não pela questão financeira, porque poderia também ela não ter crescido, mas não estou dizendo que você vai perdoar e vai virar empresário, não é sobre isso. Mas, às vezes, estamos passando por situações por falta de atitude, por falta de tocar a trombeta. Às vezes, você não consegue sair do mesmo lugar, não consegue crescer em relacionamento com Deus, não consegue avançar. Eu lembro quando eu olhava esses pastores, né? Assim, todos os pastores que eu via pregando, ali buscando o Senhor, e eu ficava me perguntando como eles conseguiam se manter de pé todos os dias. Porque eu tinha uma trajetória que eu buscava Deus, aí daqui a pouco eu não queria mais buscar, não ia mais para a igreja, ficava vários dias em casa, e daqui a pouco buscava de novo, e ficava naquela inconstância, e aquilo me incomodava. Eu dizia, meu Deus, como eles conseguem, né? Precisa tomar uma atitude. Eu precisei tomar uma atitude para conseguir me manter firme e constante em Deus. Claro que vem as adversidades, vem as dificuldades. Alguns dias estamos queimando mais, outros dias estamos meio desanimados, mas a gente vai se arrastando e consegue ir. Precisa tocar a trombeta, precisa tomar uma atitude. E assim Joel fez, ele reuniu o povo, ele disse, precisamos nos arrepender, precisamos buscar, precisamos nos entregar ao Senhor, né? E nós... Todos os dias, tem que ser uma coisa diária, né? O nosso problema é que às vezes a gente faz assim, a gente faz algo, a gente toma atitude, a gente toca a trombeta, aí quando a gente vê o mover, ou algo que a gente quer, acontece, aí a gente simplesmente não toca mais, né? Mas tem que ser algo diário, não tem que ser pela bênção, não tem que ser... Aqui a palavra de Deus diz que Ele realmente libera essa bênção, mas não é por isso, a gente tem que tocar a trombeta porque a gente precisa dEle, por amor. É melhor, né? Para todo mundo ouvir. Aleluia. E às vezes existem dois extremos, né? Ou se busca para alcançar a bênção, e é aquela coisa toda, e depois que alcança, se afasta. Ou, quando a bênção não chega, quando só vem os dias maus, se afasta logo de vez. Desiste, né? Desiste. Na verdade, quando a gente vai olhar, de fato mesmo, existe uma condição, porque a pessoa acaba se afastando de todo jeito. Quando alcança a bênção, se afasta. Ou se a bênção não chega, se afasta. Então, é uma questão realmente assim de decisão mesmo, por querer Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é, né? Porque é aquilo, como eu sempre falo, não é sobre algo, mas sobre alguém, de estar em busca de alguém, porque só Ele mesmo, independente das bênçãos que se possa chegar, né? Verdade. E nós somos filhos de Deus, somos o povo escolhido, somos chamados, né, à obediência, chamados a tocar a trombeta, né, a um tempo separado. O povo de Deus se reunia em jejum, em oração, em arrependimento. Mas eu não posso me reunir porque está em quarentena. Se reúna cada um na sua casa, clame, adore. Né? Essa semana não teve o culto de oração, mas o que foi proposto lá no grupo? Cada um faz a sua oração na sua casa. Porque nós não estamos limitados. Se a igreja sumisse hoje, pararíamos de clamar e de adorar e de nos arrepender. Então, aí na sua casa, um clama, a irmã clama em um lugar, outra irmã em outro, outra irmã em outro, outra irmã em outro. E o Senhor vai ouvir. Porque não é sobre um lugar físico, mas é sobre nós tomarmos a nossa atitude. Oração em arrependimento. Talvez ninguém ao seu redor esteja tocando a trombeta, ou poucas pessoas estejam comprometidas com esse propósito. Mas junte-se aos poucos e clame ao Senhor. Vai ter momentos que talvez as pessoas não vão estar fazendo algo, não vão tomar uma atitude. Em vez da gente parar e olhar, o irmão fulano não está fazendo nada, o irmão fulano não está tomando atitude, o irmão fulano... Então, você toma atitude, eu tomo atitude. E a gente tenta animar o irmão fulano, animar o irmão cicrano. Tem 3 aqui que quer buscar, então vamos buscar com 3. E o Senhor vai agir, os outros irmãos vão sendo impactados. Mas nós, que estamos aqui recebendo essa mensagem,
Precisamos tomar atitude. Deus está falando comigo, com a pastora, com o pastor, com o Samuel. Deus está falando com você, com as pessoas que estão tendo acesso a isso. Não é com fulano de tal, nem com o Bertano que não está vendo, ou que não quer ver, mas é conosco. Nós precisamos agir, né? Lá na página 124... na metade aí, no finalzinho do terceiro parágrafo, diz assim: mesmo um número pequeno de crentes consagrados clamando a Deus pode fazer um caminho para seus julgamentos serem restritos e suas bênçãos serem restauradas em resposta às suas orações. Quantas pessoas são necessárias para responder a Deus para que Ele se arrependa e não libere julgamento? Não sabemos o número exato, mas podemos ser encorajados pela promessa do Senhor a Abraão, de que Ele pouparia a cidade de Sodoma se somente 10 pessoas respondessem a Ele em justiça. Né? Então, o Senhor, Ele pouparia uma cidade se uma quantidade de pessoas estivessem clamando. Né? E às vezes a gente não quer clamar, a gente não quer buscar, né? A gente quer excluir as nossas responsabilidades, a gente quer se ausentar delas, porque para nós é conveniente, né? Eu, como igreja, estou vendo caos aí no mundo. Para mim é mais conveniente eu não buscar e ir assistir Netflix e deixar a vida me levar, né? Mas nós precisamos buscar por aqueles também que não querem Jesus, ou que não conhecem Jesus, ou que estão cegos, né? Estão com seus olhos tapados espirituais. Então, é a nossa responsabilidade buscar também por eles. Mas a gente está vivendo um tempo de tanto egoísmo que a gente se surpreende quando o cristão paga o preço. Quando o cristão morre, quando o cristão adoece, porque a gente acha que tudo bem se o irmãozinho que está no bar morrer de Covid. Tudo bem se o mendigo lá que usa drogas morrer de Covid. Tudo bem se aquele rapaz que foi preso porque roubou, matou, morrer de Covid. Como se nós, discípulos de Jesus, fossem os queridinhos e os super protegidos. Não, nós deveríamos estar tristes que aquelas pessoas morreram, porque muitos morreram sem Jesus, né, sem conhecê-lo ou distante dele, e nós deveríamos estar tristes e buscando ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de todos, inclusive deles mais do que nós, porque nós conhecemos, nós somos íntimos, né, nós temos a certeza da vida eterna e da salvação, e muitos deles nem conhecem a Jesus. A gente sempre ouve falar, nunca vi algo que as pessoas pudessem falar tanto como tem falado nesses últimos tempos, né? Que é sobre, adore ao Senhor e o mal não vai chegar na sua porta. Louve ao Senhor e o mal não vai chegar à sua porta. A verdade é que o mal já chegou sim. E muitos ficam falando assim, o mal ainda, adore ao Senhor porque o mal não vai chegar à sua porta. O mal chegou à nossa porta, porque não é sobre a minha casa, sobre a minha vida, é sobre a vida de muitos que já estão perdendo e que perderam famílias, né? Não é sobre uma vida, o meu eu, mas é sobre o mundo que está passando por essa situação, né? Então vamos orar para que o mal não chegue sobre eu vou orar, eu vou adorar a Deus para que o mal não chegue na minha casa. Sim, mas já chegou porque é sobre nós, né? Tem muitas pessoas que estão perdendo, que perderam famílias, né? Muitas pessoas que estão passando por desemprego, passando por fome, muitos pais de família. Então não é sobre a minha casa, mas é sobre todos nós que estamos passando por uma situação difícil. E é claro que isso não isenta a possibilidade e, aliás, a nossa posição verdadeiramente de adorar ao Senhor, de clamar, né, ao Senhor. Mas o fato é que, independente das circunstâncias, nós vamos estar ali na mesma posição de adoração, mas não porque vamos adorar para que o mal não chegue, porque já chegou. A gente tem que adorar ao Senhor pelo que Ele é e pensando no outro, porque não é sobre nós, não é sobre a nossa vida, sobre a minha vida, aliás, né? Mas é sobre a vida de todos nós que estamos passando por dias difíceis, né? É uma situação bem complicada.
E também, meu amor, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que é o mal, né? O que é o mal aos olhos de Deus? A morte é o mal aos olhos de Deus? Não necessariamente, né? Muito provavelmente não. Então, quando a gente vai ver lá a carta de João, e naquele texto que a gente ama, eu amo esse texto, nós amamos, Michele também, né? Todos nós, que quando diz que o maligno não pode nos tocar, aqueles que estão em Cristo. E você vai ver o contexto realmente do que é o mal, do que é o maligno. O maligno não necessariamente é uma perda de emprego, perda, certo? Ou perca? Perda, né? Não é um problema financeiro que você vai enfrentar. Isso é, claro, um mal, mas não é o maior mal. Não é o Covid, não é a enfermidade. O maior mal é quando justamente nós não conseguimos ser um com o outro. Quando você vai perceber lá o contexto, é justamente quando eu não consigo exercer esse amor que você está falando, né? Então, o mal é eu não ser o corpo de Cristo. O maligno não pode me tocar quando eu estou em Cristo, eu sou um nós. Aí eu sofro, como você está falando, por aquele que está padecendo, eu choro por aquele que está chorando, eu estou lutando em oração e toco a trombeta por uma nação que está perdida, sofrendo, em desespero. Por quê? Porque aí eu estou em Cristo. Então, o maligno não pode nos tocar. Que maligno é esse? É a nossa separação, é o indivíduo, é o eu. Então, quando a natureza do eu domina, o mal venceu. Mas quando o Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, e aí a gente chora com os que choram, a gente lamenta com os que lamentam, a gente toca a trombeta pela nação e pelas pessoas enfermas, sejam elas de onde forem, aí o maligno não venceu, porque eu aprendi a ser Cristo, eu aprendi a ser um nós, que é cenas para o próximo capítulo. E vem muito do pecado, né? Que é um grande mal, o pecado em si, né? Porque o pecado, ele traz essas consequências, essa separação, né? E aí a gente sempre avalia por que a gente sofre tanto em relação à morte, porque Deus não nos fez para morrer. A morte é a consequência desse pecado. Então, e a gente continua pecando, né? A gente paga preços por um pecado e a gente continua pecando, porque hoje a gente não se compadece. A gente acha assim, não, eu e minhas filhas, meu marido não pegou Covid, meus pais não pegou, meus parentes, então está tudo bem, mas meu vizinho está com Covid, porque ele pecou. É o que a gente tem visto muito. Não, aí é com ele Deus, está pagando um preço pelo erro dele. Pois é, e aí é como se a gente, por exemplo, tivesse uma conta de energia, né? E a gente sabe que a conta de energia vai chegar no final do mês. Poxa, mas eu não posso pagar mais de R$100 de conta de energia. E aí eu continuo assistindo televisão o dia todo, ligando ventilador, ar-condicionado, sei lá, usando energia, e não quero que a fatura dê alta. Porém, a mesma coisa é o pecado, né? A gente em si, como ser humano, continua pecando, mas não quer que a fatura chegue, só que a fatura está aí. E aí por isso é que a gente tem que se vestir de saco, né? Qual é o texto que foi lido, mostra no contexto lá, Joel chamando, né? Proclamando o arrependimento. O arrependimento é essa declaração: olha, nós nos arrependemos do nosso pecado. Uma palavra que o Wayne falou quando ele ministrou, acho que foi na série Fundamentos, ele falou o termo conversão, e aquilo ali ficou na minha cabeça, porque eu nunca tinha entendido conversão como ele explicou, né? Naquela história que ele contou do carro tá na estrada e ele dá a meia volta, né? E voltar pela direção de onde ele estava. E conversão no original da palavra, arrependimento, é exatamente isso, né? Quando a gente está clamando ao Senhor, a gente está dizendo: olha, nós vamos voltar atrás, nós vamos voltar em nossos pecados, nós vamos abandonar as nossas práticas pecaminosas. E a gente está fazendo isso por nós e pela terra, por nós e pela nação, por nós e pelos governantes. Isso é ser um corpo de Cristo, né? Às vezes a gente quer dar o famoso, como o povo diz, jeitinho brasileiro, né?
A gente quer... Da roubadinha, né, baiana? Já tá ali tá ali já no caminho errado, mas a gente não, para não voltar tudo, vamos aqui achar um atalho. A gente vai sair na pista certa. Mas, na verdade, a gente tem que voltar tudo e começar de novo pelo caminho certo. Porque tem alguns caminhos que não tem atalho. É aquela palavra, né? Que um abismo chama o outro, como as pessoas falam. Um abismo chama o outro. Você vai, e quanto mais você for, mais você vai entrando nesse abismo. Você não vai mais sair de lá. A não ser que você volte, retorne ao começo. Eu acho que tem uma mensagem maravilhosa sobre isso naquele livro Evangelho Puro e Simples. Que, inclusive, eu vou fazer uma leitura dele aí, porque aquele livro é magnífico. O N sempre pega trechos dele quando ele vai fazer alguma pregação, e eu fico viajando no livro, porque é muito bom e é esclarecedor, né? Porque os caminhos do Senhor não são complicados, são simples. Nós é que complicamos, né? Porque queremos fazer uma separação entre o espiritual e o natural, como se tivesse assim uma barreira. Não, agora eu vou me teletransportar para o espiritual. Mas, na verdade, as coisas acontecem e fluem. Quando a gente começa a buscar o Senhor, o espiritual é o céu na terra, né? O céu na terra, como fala. Vem para nós vivemos esse sobrenatural de Deus. Vivemos isso nas nossas vidas. Eu estar aqui hoje e concluir esse EBD é um sobrenatural. São todos os dias coisas acontecendo. Glória a Deus. Para que isso, né? O reino de Deus se movendo, porque muitas vezes, para eu chegar aqui, algumas vezes eu precisei deixar a Júlia e a Emanuela em casa, às vezes não estavam muito bem, estavam doentes, e algumas vezes eu vim sem querer vir, algumas vezes aconteceu coisas, não só a mim, mas todos, né, que estão aqui, os pastores nos cultos, outros ministérios também, as pessoas vêm, às vezes, com tantas lutas e dificuldades, que elas precisam vencer a si mesmo. Para continuarem. Você aí precisa vencer a si mesmo para buscar o Senhor. Precisa vencer a si mesmo para servir o outro. Precisa vencer a si mesmo para estar de pé todos os dias. Precisamos tomar uma atitude. Precisamos fazer uma escolha, né? A grande verdade é essa. Porque, às vezes, a gente escolhe a comodidade. A gente escolhe o que nos convém, naturalmente falando, olhando mesmo para a carne, né, que é ficar ali inerte e ver as coisas acontecerem e se vitimizar e eu sou coitadinho e por que eu estou nisso aí, se eu não matei ninguém, se eu não roubei, né, falar igual aqueles meninos do sinal, que eu não roubei, não matei, não me prostituí, estou aqui vendendo, então se eu não fiz nada disso, por que eu estou pagando por isso? Mas na verdade não é apenas sobre não fazer algumas coisas que nós separamos, né? Os pecadinhos de estimação e os pecados que são terríveis e a gente não pode cometer. Na verdade, nós precisamos realmente tomar uma posição de filhos de Deus, né? E tomar uma atitude, não apenas por nós, mas por toda uma geração, né? Sedenta, uma geração órfã, uma geração, né? Eu estava conversando ontem um pouquinho e vendo... Estava eu, ele e meu pai conversando sobre o poder que a igreja tem, né? E na época da política, não entrando no caso da política, mas na época da política, as igrejas se uniram em prol de uma situação, né, de alguém, e a coisa aconteceu. Mas se nós, como igreja, continuássemos unidos para outras situações, independente de placas, né? Se as igrejas de Cristo, o corpo aqui na terra, se unissem também para dar alimento a quem tem fome, né? Se unissem também por tantos órfãos, se unissem também por tantas situações que a gente tem visto para levar o evangelho de amor, meu Deus, o que a gente conseguiria, né? Aonde a gente chegaria? Mas hoje em dia, nós mesmos temos nos perseguido, e esse é um grande despertar, né? Eu não preciso perseguir o meu irmão ou falar dele, porque eu e ele somos um, e nós temos o mesmo propósito, que é que o reino de Deus avance, e não importa se eu uso calça e ele usa saia, o que importa é Jesus, e não importa se meu cabelo é cacheado, se o dele é liso, se é vermelho ou se tem ponta, não importa, o que importa é Jesus, né? Então,
trazendo para a questão política, se a Igreja Unida conseguiu algo, por que não conseguiria nas outras áreas? Porque após passar a política, a gente precisa se desvincular de novo e não tem mais a união, né? Então, é algo que a gente precisa refletir. Nós só vamos conseguir chegar a algum lugar quando, como aconteceu com Joel, a gente se unir por um propósito. Todos juntos, arrependidos e dispostos a tomar uma atitude, né? O que você está falando é tão sério, né? E a gente precisa tanto refletir sobre isso, porque, em primeira hipótese, em primeiro ponto, tanto em Atos vai falar que a igreja, eles eram unânimes, né? Paulo vai dizer que nós devemos procurar ter paz com todos, buscar ter unidade, né? Efésios vai falar, Paulo Efésios vai dizer que a plenitude do corpo de Cristo só vai acontecer mediante a unidade da fé, né? Então Jesus vai vir buscar uma igreja que vive em unidade, em plenitude, em unidade plena. Pedro, né, que a gente leu essa semana, vai falar que nós precisamos nos esforçar para ter paz com todos, amar uns aos outros, né? A igreja andar em unidade. E eu e Michele, a gente ficou assim chocado esses dias, porque a gente recebeu um vídeo de um amado pastor que a gente não conhece pessoalmente, que é pastor de uma grande igreja de uma cidade vizinha aqui, da maior igreja da cidade vizinha. E esse pastor estava pregando exatamente o contrário, né? E eu e Michele, a gente ficou chocado, porque ele estava pregando que você não precisava e não devia buscar unanimidade. Você não devia buscar a aprovação ou a comunhão com o outro. Aquilo que Deus deu a você, Deus deu a você e pronto. Isso é totalmente anticristão, né? O meu esforço tem que ser exatamente apesar das minhas diferenças doutrinárias, apesar das minhas diferenças de liturgias de culto, apesar das minhas diferenças de doutrina, de vestes, apesar das minhas diferenças, se eu acho que fui eleito ou se eu escolho Deus, eu tenho que ter paz com o outro, mesmo o outro que esteja numa revelação diferente da revelação que a minha do Evangelho, porque quem dá a revelação, a gente já conversou sobre isso tanto, né? Quem dá a revelação sou eu mesmo, é porque eu sou inteligente, fui estudar. Não, tudo que a gente aprendeu aqui foi o Espírito Santo. E se o Espírito Santo quiser falar com esse pastor, que ele está falando lá que não é para ser um com o outro, e ele está pregando aquilo, acreditando que aquilo é correto. Ele está falando aquilo porque ele acha que se eu ficar dependendo ou querer ter união com o outro, eu vou me contaminar, sei lá o que ele está pensando. Um dia a gente pensou assim de alguma maneira. E aí eu que tenho esse entendimento da unidade, eu vou romper com ele, dá vontade, mas não vou fazer. Eu vou me esforçar. Ainda bem que vontade é uma coisa que dá e passa. Exatamente. Eu vou me esforçar para viver a comunhão com ele, né? Para viver a unidade com ele. Então, acho que esse é um esforço monumental, mas que nós todos devemos ter. E isso é tão uma investida de Satanás, né? Eu até acredito que o Senhor, ele dá alguns detalhezinhos especiais a cada igreja, a cada ministério, né? Que nós somos a igreja. Mas assim, eu não acho que isso seja para dividir, mas para juntar. Porque a comunidade conecta-se junto com a outra e a outra e a outra igreja, e vai juntando todo mundo, cada um com o seu jeitinho, a gente completa, né? Eu lembro que antigamente eu era meio chata, porque eu achava que eu era muito boa na interpretação, né? E eu perseguia o pobre do meu marido, que eu dizia, você não consegue interpretar as coisas. Por quê? Para mim interpretar no natural é uma coisa, mas ele interpreta já para o lado espiritual. E aí eu ficava, não, mas está errado. Ele estava numa ligação com o céu, e eu estava aqui na terra e eu estava perseguindo, porque eu dizia que a forma que ele estava interpretando era errada. Estava repreendido, querendo barrar o mover do Espírito Santo, a irmã. Estava nem vigiando. E aí, quando eu entendi que
eu e ele juntos era melhor, porque eu ia interpretar algo natural, porque eu sempre gostei de ler algumas coisas, né? Eu já ali nessa área e tal, de ler, interpretar, eu já tinha uma facilidade e ele interpretava o espiritual. Aí pronto, agora eu fico lá atrás dele, Wayne, no dia que eu for ministrar, você me ajuda, Wayne, ó, vem aqui, veja aqui, leia aqui, porque foi algo que Deus deu a ele. Em outra parte, Deus deu outras coisas para mim. E não é sobre eu dizer, ó, Wayne, a forma que você é errado, ou ele dizer para mim, ó, Mônica, a forma que você é errado, é sobre dizer, Wayne, vamos juntar o que Deus me deu com o que Deus te deu? Perfeito. Vamos juntos, né, ver o que é que Deus vai fazer, e Deus tem feito, né? Então é sobre isso. O Senhor deu algo especial a um ministério, a outro ele deu outra coisa, e juntos a gente consegue ir muito longe, mas para isso a gente precisa despertar. A gente vê que poucas coisas nos dividem, né? Dividem a igreja. E aí um dos clamores, uma das trombetas a serem tocadas hoje, mais do que nunca, eu acho que é essa. Porque a gente permitiu que poucas coisas, a gente permitiu que a cloroquina dividisse a igreja. Tem pastores da cloroquina e pastores não da cloroquina. Tem pastores que receitam a cloroquina. A gente permitiu que a política dividisse a igreja. A gente permitiu que... rapaz, é impressionante, porque coisas totalmente fora do contexto dividiu a igreja de Cristo. A igreja está esfacelada. Tem uma turma para um lado, outra turma para o outro, outra turma para o outro. E aí a Bíblia fala que o reino dividido, Jesus, né, não subsiste. Então, que esse espírito que está muito forte em nós, né, nós vamos começar uma trajetória de um sou nós. E você está dando um exemplo de um sou nós, né? Nós vivemos, né, buscamos esse sou nós. E esse sou nós não vamos dizer assim, os ministérios se anularem, vamos dizer, como o seu de ensino anula-se diante do profético ou vice-versa. Mas é juntar tudo, né? E juntar tudo e saber que o todo é a revelação, né? É a sua revelação literal e a revelação profética de Wayne, junta tudo, esse é o nós, essa é a revelação de Deus. Então esse é o grande desafio para nós, é o grande desafio para a igreja de Cristo, e se Deus está nos dando essa visão, é porque Ele também está nos dando essa responsabilidade, de tocar essa trombeta na nação, de tocar essa trombeta nessa cidade, de atingir as pessoas com o amor e a benignidade que faz com que a gente possa chamar para perto e não afastar e dizer, ó, eu não sou seu irmão, não, nós somos um em Cristo. Rapidinho, eu vou dar um exemplo dessa questão da unidade que o Senhor traz às nossas vidas, independente de religião, né? Na minha família aconteceu isso, né? Minha tia, infelizmente, foi cometida com Covid, precisou ficar internada, e Deus trouxe esse despertar para a nossa família, né? Cada um estava vivendo a sua vida, algo bem superficial, se via se encontrar, via ali, mas aí depois disso eu trouxe essa unidade, tipo assim, ó, vocês precisam estar juntos em clamor, vocês precisam, e foi algo que foi acontecendo tão natural, um vai para o hospital, não, eu já resolvo isso, não, eu fico com minha avó, e as coisas iam acontecendo, todo mundo unido, graças a Deus minha tia superou o Covid, mas não é sobre o resultado, mas é sobre todo o processo, né? Estávamos juntos ali, em todas as situações, quando um estava triste, o outro levantava, e é algo tão magnífico que a gente viveu em uma pequena porção. Agora imagine isso na humanidade, no corpo de Cristo. Nós, Igreja do Senhor, independente de placa, meu Deus, causaria um grande impacto para o mundo. Então a grande resposta é essa: nós, Igreja, temos a solução. O Senhor já nos deu, né? Ele já nos deu a solução para essa crise que estamos vivendo. E só precisa que a Igreja de Cristo toque a trombeta, tome uma atitude, faça algo, né? E no próximo slide tem assim: clame em profunda oração. Através da vida de Joel, Deus convida que os líderes espirituais, né, estejam aos pés do Senhor, clamando, chorando. Quando eu falo líderes espirituais aqui, eu não estou querendo só falar dos pastores, né? Você é um líder espiritual da sua família.
Você também é chamado para ser um líder de Jesus. Não é sobre um cargo. O Senhor nos tornou sacerdotes. Nós temos aqui a autoridade para fazermos algo. Então, possamos juntos clamar, chorar, né? E eles fizeram isso, clamaram e choraram por misericórdia. E a gente já tem uma revelação, né, muito profunda e um entendimento bíblico que talvez seja um pouquinho a mais do que o autor chamou aqui de os líderes espirituais. Ele certamente quis se referir aos sacerdotes, mas não desmerecendo ele, nós já entendemos que todos nós somos sacerdotes, como você está falando. A desobediência, ela gera crise, né? Ela gera crise sobre crise, mas a busca, a entrega, arrependimento e rendição gera misericórdia, né? Nós sabemos que tudo que está acontecendo no mundo é responsabilidade nossa, dos moradores da terra, e a nossa desobediência causa muito isso, né? Desde o pequenininho, Manu, com 4 aninhos, ela já sabe que a desobediência dela causa uma situação ruim para ela, porque quando eu digo não faça e ela faz, sempre acontece algo, sempre tem um resultado da desobediência. Mas quando ela se arrepende, né, me pede desculpa, não faz mais aquilo, ela alcança a misericórdia. Fica até com pena, dá até um colo, entendeu? Faz a coisa errada, a gente fica ali estressado, mas quando pede desculpa, a gente dá até um colo, um carinho. Então, assim também é com o Senhor. Quando buscamos a Ele, recebemos essa misericórdia. Na página 125, diz assim, no finalzinho, antes do Deus irá responder, diz assim: em tempos como este em que estamos vivendo, devemos insistir em oração, como prioridade em nossas reuniões de oração. Esta demonstração talvez pareça redundante, mas eu já estive em muitas reuniões de oração, onde havia muita pregação, testemunho, louvores aleatórios, mas muito pouca oração. Muitas vezes a gente vive isso. A gente não gosta de orar, essa é a grande verdade, muitas vezes. A gente não gosta de se relacionar. A gente, como ele falou, que já foi para culto de oração, que tinha muita pregação, que tinha muito ali, muitas situações, a gente vê muitos movimentos, muitas entregas de palavra, mas na hora mesmo de buscar a gente não vê. E é o que está faltando, né, nos nossos dias. Precisamos clamar em profunda oração. Lá em Joel 2,17, diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre o povo: onde está o seu Deus? Então vamos clamar, igreja, vamos buscar, vamos nos entregar, né? Vamos clamar em profunda oração todos os dias. No próximo slide, para encerrar, diz assim: Deus irá responder. Isso é maravilhoso. Nós humanos temos essa necessidade de ter... Muitas vezes a gente se pega querendo certezas, né? Querendo respostas. E essa é uma resposta para você. Se você clamar ao Senhor, se você se humilhar, se você buscar, se você se entregar, se você se relacionar com Ele, Ele irá responder. Se não teve resposta, Ele não está respondendo. Se você não está se transformando, se algo não está acontecendo em você, uma mudança, é porque você não está clamando, né? Então, vamos avaliar aí, que às vezes a gente também não está fazendo certo e quer culpar a Deus. Devemos clamar ao Senhor. Clamar por misericórdia, né? Sem clamor, a crise crescerá. Não é uma opção. Jejum e oração não é uma opção. Hoje eu vou pensar se eu vou orar ou se eu vou jejuar. Não é uma opção, né? Sem uma vida de relacionamento e busca, gera falta de discernimento e morte. Sem isso, a gente vai morrer, a gente vai desistir, né? A gente vai se desesperar. Tanto que, quando a gente olha aí para o mundo hoje, muita gente não está nem esperando pegar o Covid e morrer, já está se matando, né? Para você ver o que a falta de busca, de relacionamento e de discernimento faz. A pessoa está tão desesperada com o que está acontecendo que ela está se matando com medo de viver a situação, né? Está morrendo com medo de morrer, né? Que estranho, é verdade. Exatamente isso. Então, é isso que a falta de relacionamento faz, né? O pastor agora falou engraçado. É isso que a falta de relacionamento faz, causa esse colapso, né?
A resposta de Deus para a crise é a mesma em qualquer tempo e em qualquer geração. Ah, aconteceu em Joel porque Joel era mais bonito? Não. Aconteceu lá naquele tempo porque eles naquele tempo tomaram uma atitude. Israel tomou uma atitude. E nós, o que vamos fazer? Precisamos tomar uma atitude para que aconteça também no nosso tempo, né? No livro de Joel, podemos observar qual a resposta de Deus espera de nós. E precisamos de fé para cumprir o plano de Deus. Todos nós podemos seguir este plano. Não precisamos de muito dinheiro, de teologia, nem de privilégios, nem de conhecimento, né? Ah, você não precisa ser ungida pastor, você não precisa ter a maior eloquência ou ter feito uma faculdade de teologia. Cada um com o seu jeitinho, com a sua simplicidade, pode ali viver o plano de Deus, clamando ao Senhor, cumprindo o seu propósito, vivendo relacionamento, se arrependemos. Precisamos de fé, amor, devoção, entrega, compromisso, arrependimento e relacionamento ao Pai. Então, que possamos ser impactados por essa mensagem, né? Possamos nos relacionar. Se você não sabe como, faz que nem eu, fecha o olho e diz: Jesus, eu não sei nem o que falar. Ó, eu tô com o reino de Deus também é estratégias. A gente precisa ter estratégias para poder não pecar, para poder não desanimar. E lá em casa eu já peguei logo a estratégia. Você bota um louvorzinho, bota lá um louvorzinho. Não precisa nem tu dizer nada. Quando você perceber, já foi. Né? Se você está, porque tem dia que a gente está cheio de coisas para conversar com Deus, tem um monte de palavra bonita para dizer para Ele, mas tem dia que a gente não tem. Tem dia que a gente está tão preso à nossa carne que a gente não tem nem muita força para falar. Né? E eu falo para Deus, de Jesus, hoje é um dia que eu não tenho nem o que te falar. Eu estou tão assim. E aí eu sento ali na minha cozinha, aí entra uns ventinhos, né? Está sem vento nenhum, aí começa a entrar uns ventinhos. Aí eu digo, eu não tenho que falar com Deus, mas Deus tem que falar comigo. E algumas vezes vai ser assim, você só vai sentar, chamar Ele, e Ele vai falando com você, e quando você vê, você já está envolvido. Mas faça algo. Veja o que te faz, o que te aproxima de Deus. Né? Veja, se você se aproxima de Deus, ouvindo o som do passarinho, todo dia, sente num lugar que tenha o passarinho cantando. Se você se relaciona com Deus ouvindo o louvor, sente lá, escolhe o louvor. Ah, eu não gosto desse louvor porque a voz dessa irmã tem um agudozinho que me incomoda. Escute da outra irmã, mas faça algo que te leve ao Senhor, que te aproxime dEle. Né? O rapaz chegou. Que te leve ao Senhor, que te aproxime dEle. Que esteja contigo ali, você e Ele, numa intimidade, e as coisas vão fluir, né? As coisas vão acontecer. Ore todos os dias, fale com Ele todos os dias, sem religiosidade, sem uma regra. Ah, eu só posso orar se eu for para o quarto, fechar a porta. Não, né? Se eu ficar de joelho, gente, eu vou confessar, eu não gosto de ficar de joelho. Começa a me dar umas dor aqui, aí tira a minha concentração, a oração. Né? Tem gente que nem pode ajoelhar, que às vezes fez uma cirurgia no joelho, aí o pobre da pessoa que não pode ajoelhar. E a pessoa que não tem perna, não ora mais? Então, tudo isso é religiosidade, gente. Isso aí entendeu? Busque a Deus como você pode. Está lavando os pratos ali, ó. Ah, Espírito Santo, como é bom estar em tua presença. Hoje foi assim. Vem estar comigo. Entendeu? Várias chaves. O reino de Deus, viver o chamado de Deus, ver o propósito de Deus, é fácil. Nós que somos complicados, nós seres humanos, e complicamos tudo. Deus está te convidando hoje a você se relacionar com Ele dia e noite sem cessar. A você viver esse relacionamento com Ele de pai e filho, né? Todos os dias eu vou lá na casa de meu pai, abusar ele, falar com ele, brincar com minha mãe. Todo dia eu vou ali na janela. Eu já acordo, abro a porta, bom dia, já vou ali na janela. Se der muito horário, eu ver que eu já bato na janela para ver se está tudo bem. Não, acordei mais tarde hoje. Por quê? Porque a gente é assim. Todo dia eu acordo, já mando um zapzinho ali para a pastora. Quando eu esqueço, passa um horáriozinho, ela manda para mim. Porque a vida é assim, um procura o outro, se relaciona. Agora, Deus te procura todo dia. Será que a gente tem procurado Ele na mesma intensidade? Então, que possamos refletir isso, nos entregar ao Senhor e buscarmos a Ele de todo o coração.
O pastor Neto vai falar um pouquinho agora e depois ele vai fazer a oração hoje para encerrar aqui a nossa EBD. Quero agradecer a todos que participaram, que estiveram comigo nessa jornada. Foi tão importante, eu cresci tanto em Jesus. Espero que você também tenha crescido e que vocês possam estar aí, ó, ligadinhos na próxima EBD, para que a gente possa crescer ainda mais no Senhor, né, e cumprir o propósito dele em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Terminei no horário, viu? Paz é Deus puro, é Deus sendo Deus. Queridos irmãos, antes da gente fazer aqui uma oração em homenagem, quero deixar já a recomendação, né? Reforçar a recomendação para que você compre o livro, né? Sou Nós, livro da Thomas Nelson, né? Escrito pelo nosso querido pastor Douglas Gonçalves. Para vocês que não sabem, o nosso livro tem a assinatura dele. A gente pegou lá na hora, chique todo, né? Mas vai ser uma tremenda, uma profunda revolução nas nossas vidas e nós queremos que todos participem. Nós estamos convocando todos para participar do Sou Nós. Quem já tem o livro, tem que tirar a foto assim, ó. E mandar para mim urgente, porque a gente vai fazer algumas divulgações com um quadro bem legal. E a gente vai tentar, né, convidar mais e mais pessoas para ser nós com nós. Amém? Então, a gente começa o Sou Nós daqui a 15 dias. Então, dá tempo de comprar o livro. E semana que vem nós teremos nossa ceia pascal, né? Vai ser a Páscoa. Nós vamos celebrar uma santa ceia. Não vai ser presencial, né, aqui na igreja, vai ser online, cada um em suas casas, mas eu creio que Deus vai estar no seu lar, não é? É um momento muito importante de declarar, a Páscoa é um nós, né? A Páscoa é todos nós estarmos em Cristo, então que você possa celebrar junto conosco essa Páscoa, né, do próximo domingo, amém? Quer falar alguma coisa? Nós queremos agradecer a irmã Mônica, quando a gente trouxe o desafio, né, para que ela ministrasse essa lição, esse livro, a gente enxergou e a gente tem visto, né, como a gente vê em cada um dos filhos, mas a gente tem visto de forma muito especial o ministério de ensino na vida dela, na sua vida, irmã Mônica, e a gente ficou muito feliz de perceber que nesse tempo inteiro você conseguiu a constância, você esteve aqui, renunciou sua família tantas e tantas vezes para amar o Senhor e abençoou a igreja. Nós fomos abençoados pela sua ministração. Ficamos maravilhados por aquilo que Deus falou através de você e a gente quer agradecer a Deus pela sua vida com uma lembrancinha. A primeira vez, né, que nós temos aqui na igreja um estudo bíblico, um ensino da escola bíblica que não foi puxado por nós. Então, para nós, você não imagina a alegria de ser e de realmente ver nossos filhos crescerem. E você é uma filha que a gente está vendo crescer, amando o Senhor, amando a igreja. E a igreja está testificando isso e sendo abençoado pelo seu crescimento. Sua família está sendo abençoada pelo seu crescimento. E glória a Deus. O desafio agora é a gente ser nós e continuar sendo nós, né? Até Jesus voltar. E vão vir, claro, muitas outras escolas bíblicas. Eu não quero mais, só quero ficar só ligando o computador. Vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da irmã Mônica, pela vida de Wayne, pela vida de Juju, de Manu. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque, Deus, ela tem, Senhor, essa família tem abençoado esta igreja. Nós temos visto, Senhor Deus, o teu ministério fluir através deles. Nós temos visto o teu amor, Pai, que tu os cubra, que tu cubra a casa deles, Senhor Deus, com o teu sangue. Que a cada dia eles possam crescer e amadurecer ainda mais para servir a tua noiva, a tua igreja. E que a tua igreja, Senhor Deus, possa verdadeiramente ser um nós, Pai. A próxima etapa, Senhor Deus, vai ser ministrada pela irmã Kika, Pai. Que tu possa usá-la também, Senhor, para profundamente gerar um corpo, Pai, em nossa igreja, na tua igreja. Senhor, nós queremos aqui encerrar, Senhor Deus, essa escola bíblica. Pai, pedindo, Senhor Deus, que esse sonho
Que a casa de oração, Senhor, aconteça, Senhor Deus, através de nós. Pai, nós queremos te entregar algo bom. Nós queremos te entregar, Senhor Deus, algo perfeito. Nós que somos imperfeitos, queremos te entregar algo perfeito. Senhor Deus, só vamos conseguir se o Teu Espírito nos conduzir, nos guiar, tirar, Senhor Deus, todo o empecilho, todo o embaraço, toda a falta de entendimento. Nós aprendemos aqui ao longo destas semanas e meses que precisamos e queremos, Senhor, ser uma casa de oração, Pai. Ministrar no templo, Senhor, 24 horas, 7 dias por semana, a Ti, Senhor Deus, a Tua grandeza. E queremos fazer isso, Pai, porque Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de toda a honra, glória e louvor. E quando nos posicionarmos, Senhor, assim, Pai, poderemos, Senhor Deus, contemplar que verdadeiramente estamos deixando um legado para as próximas gerações. Senhor Deus, que casas de orações, Senhor, se levantem por toda a terra. Que a Tua igreja, Senhor, redescubra o lugar secreto, a vida em comunidade, a casa de oração, para entronizar o Teu reino sobre toda a terra. Que cada igreja espalhada pela terra se transforme numa casa de oração, e que esta visão, Pai, possa se multiplicar mais e mais, Senhor, para que na Tua presença toda a terra seja transformada, e o Teu reino venha, Senhor, e o Teu reino venha, Senhor, e o Teu reino venha, Pai. É assim que nós oramos hoje, pedimos que Tu faça isso em nós, Pai.